Oi pessoal, tudo bem? Bom, recebi alguns feedbacks aí do primeiro vídeo que foi lançado no canal e já tentei fazer algumas modificações, né? Localização e tal, e vamos ver aí como é que as coisas vão caminhando. Mas a intenção aqui é realmente continuamos naquela pegada do sem edição e sem filtro, tá bom? Para que eu possa me sentir próxima a vocês na medida do possível, claro, e que vocês possam também sentir que estão mais próximos a mim. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, porque ficou uma dúvida no ar e eu recebi algumas perguntas sobre o que de fato eu expliquei no último vídeo, o que não é a psicologia positiva. E hoje eu vou tentar apresentar alguns aspectos do que é a psicologia positiva, porque aí vão surgir vários lados, né, desse leque gigante aí dessas possibilidades da psicologia positiva que se apresentam, tá? Então, primeiro vamos entender, e aí eu vou pedir licença àqueles que não são formados em psicologia, mas explicar de um jeito muito simples, que quando a psicologia foi fundada na necessidade de se estabelecer como ciência, depois de muita autoafirmação, tentar ser um pouco mais mecânica do que necessariamente seria possível, fazendo muitos experimentos e tal, chegou-se à conclusão que a psicologia basicamente teria três focos principais, né? O primeiro deles, claro, curar doenças. Então, doenças emocionais e se voltar para essa necessidade. Segundo, claro, tornar a vida melhor. E aí, quando a gente fala de tornar a vida melhor no sentido de ser mais produtiva, mais cheia de satisfação, porque você eliminando um componente adoecedor, você, claro, se sente melhor, é mais produtivo e acaba se sentindo mais satisfeito com tudo que tem. E uma terceira corrente, identificar e desenvolver talentos. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, depois de todo o trauma social envolvido, o foco ficou realmente sempre na cura de doenças, de traumas, de neuroses e etc. E aí passou muito tempo com esse lado do desenvolver talentos, encontrar mais satisfação, perdido, né? Perdido no ar ou com poucas iniciativas. Até que isso, obviamente, voltou com força total. E aí tem vários autores, eu até pretendo depois compartilhar com vocês muitos livros, para quem tiver a curiosidade de se aprofundar um pouco mais, porque nada do que eu estou dizendo vem da minha cabeça, é tudo fruto de estudo. E hoje, né, a gente percebe que a psicologia positiva voltando numa necessidade e pensando muito nessa questão da sociedade, que não é só a produção, o ganho do dinheiro, isso não está fazendo as pessoas felizes. Cada vez mais você vê pessoas que, em tese, teriam tudo para se sentirem bem, satisfeitas com a vida, mas não se sentem tristes. Então você vê pessoas com muito dinheiro passando por síndrome do pânico, depressão, pessoas que estão empregadas e que passam pela mesma situação, pessoas que estão numa condição também às vezes social muito prejudicada e que você vê reações de felicidade e positividade que são estranhas. Então a psicologia positiva percebe, epa, temos aqui um espaço para trabalhar nesse nível de satisfação, no aumento desse nível de satisfação e dessa sensação de felicidade. E aí a gente tem dentro da psicologia positiva, né, se fosse assim definir, é uma corrente da psicologia que leva a sério o bem que faz as coisas boas, né? E aí você tem emoções e processos e práticas em torno disso. O que faz a pessoa se sentir bem? Se você for pensar assim, no nível individual, né, quais são as emoções positivas, no lado subjetivo, quais são as emoções positivas que fazem com que a pessoa se sinta bem? Então, quando a gente pensa no passado, qual o nível de satisfação que a pessoa tem em relação ao que ela viveu no passado, a gratidão por tudo que vivenciou, por todas as experiências, independente das boas ou das ruins, como resgatar. Quando a gente pensa em futuro, a esperança e o otimismo que a pessoa passa a ter e construir sobre aquilo que não é certo, sobre aquilo que ela não sabe se vai acontecer. Então, como desenvolver esperança e otimismo sobre as coisas que não se controla, né? E constatar que não se controla tudo. E no presente, estar realmente no agora, no momento presente. Se engajar e se envolver nas coisas que acontecem agora e conseguir perceber o que está acontecendo enquanto aquilo que eu espero ou que eu tenho expectativa de que venha a acontecer não acontece, né? No nível individual, a gente está falando de emoções como amor, o encontro pela própria vocação, coragem, gratidão,
a capacidade de sentir empatia, colocar-se no lugar do outro, e aí tem muita coisa em torno disso, a capacidade de perdoar, porque quando você não perdoa, você guarda rancor e fica remoendo uma emoção negativa dentro de você que no final das contas só faz mal para ti. No nível de grupo, a gente está falando é como se fosse assim, do contágio dessas emoções individuais e do efeito disso no grupo. Se a gente pensa, por exemplo, num ambiente profissional, que diferença faz uma equipe em que as coisas são ressignificadas de uma maneira mais positiva, ou que se aprende com a dificuldade? Costuma ser uma equipe até mais criativa, porque as pessoas não vão ter medo da punição, do erro e etc., porque entendem que aquilo vai servir como uma experiência, né? E, obviamente, se eu consigo trazer isso para o nível de grupo, primeiro dentro de uma organização e aí ampliando para o nível da sociedade, eu estou falando de uma sociedade melhor. E quem não quer isso, né? Então é uma corrente realmente muito forte. E parte sempre, claro, de um nível de autoconhecimento e de aceitação muito forte. Então, por isso que os equívocos mencionados no texto passado, eles são importantes de se mencionar. Não é uma questão de esconder a minha tristeza. A tristeza acontece, a raiva acontece, e aí é o que eu vou fazer com isso, né? Como é que eu vou transformar isso num aprendizado para me fortalecer, entender qual foi o caminho que eu tracei, mas aproveitar o agora e ter a expectativa num sentido positivo em relação ao que pode acontecer no futuro. Né? Não ficar sempre me preparando para a tragédia com medo da frustração que isso vai me trazer. E sempre, sempre, sempre a gente pensando que por que a gente baseia sempre a nossa felicidade em alguma coisa que a gente ainda não alcançou, né? É sempre o se por trás do vou me sentir feliz se emagrecer, se casar, se ganhar na loteria, e aí de repente você até alcança esse se e aí vem o vazio. O que aconteceu? Eu esperava tanto por isso e agora eu tô só, agora não é exatamente do jeito que eu imaginava. Então, a felicidade ela precisa ser trazida para o momento presente, considerando o seu significado de felicidade e não aquilo que projetam para você. E aí, como uma sugestão assim que fala muito disso e junta vários conceitos de psicologia positiva de um jeito muito prático, eu queria propor para vocês, né, um livro aqui, ó, que é esse livro aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Tem inclusive um TED, né, que o autor aqui, o Sean Arthur, ele fala, explica um pouquinho da história, e ele é um livro que ele vai te puxando para várias outras literaturas em torno da psicologia positiva, tá bom? Bom, é isso, obrigada, agradeço aí por quem assistiu, tá acompanhando, pelas dicas, e vamos lá, um dia de cada vez e sem cis, a gente vai aproveitar o momento presente, o vídeo presente, e é muito bom estar aqui com vocês. Tchau!